Graça e paz, igreja querida. Feliz ano novo para todos vocês. Antes de começarmos, eu queria agradecer a vocês, queria agradecer à liderança da igreja, todo pastor Seni, pastor Bruno, toda essa família da Vida Nova, pela oferta maravilhosa que vocês mandaram para lá, para as crianças da casa de Maria e Marta. Quero dizer para vocês que a cesta básica foi invejável. Teve até bacalhau. Cada cesta básica teve bacalhau. Vocês podem achar que não é muita coisa, mas lá no Brasil, bacalhau é comida finíssima para o Natal. Então, este ano, vocês pagaram o bacalhau. Vocês botaram bacalhau e mais 18 itens na mesa de 80 famílias. Então, louvado seja Deus pela vida de vocês. Nós agradecemos a vocês. Logo no início, nós agradecemos a vocês pela dádiva, pela oferta, pela bondade de vocês. Deus continue na sua infinita misericórdia, recebendo de vocês essa dádiva e, através de mim, entregando na mesa das crianças. Muito obrigada. Eu queria, nesse momento, convidá-los a abrir a Bíblia em Gênesis 12. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Hoje nós vamos falar sobre resiliência. Eu acho que é o que nós estamos precisando, começando este ano como brasileiros. Resiliência. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Quando nós lemos isso aqui, nós vamos observar que Deus sempre nos coloca numa situação em que nós temos que escolher. Precisamos escolher. Porque as nossas escolhas, todas elas têm consequências. Se nós não escolhermos, sempre vamos ser vítimas. Achar que fizemos porque alguém escolheu errado para nós. Então, é preciso escolhermos e, na hora da consequência, saber: eu escolhi errado. Então, nós aprendemos em didática que, através de erros e acertos, é que se dá a aprendizagem. Aqui, quando Deus diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, deixa a casa dos teus pais, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não disse para Abraão qual era a terra. Abraão estava num momento tão bom da vida dele. Porque o pai dele tinha morrido, Terá, e ele era agora o príncipe semita. Ele era a maior autoridade na tribo de Sem. O irmão dele, Harã, tinha também morrido e deixou o sobrinho Ló para ele criar. Abraão podia pensar: mas aqui eu tenho todos os meus rebanhos, todo o meu conforto, a terra, essa terra toda aqui ficou para mim, eu tenho uma esposa linda, todos os meus rebanhos. Eu vou sair daqui para um lugar que eu não sei nem onde é, nem qual é. Mas Deus disse para ele: em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Ele pensou: esta terra, todas as famílias da terra. Ele disse: eu vou. Ele escolheu. Mas ele podia não ter ido. E nós vamos ver depois
quantas coisas aconteceram, quantas dificuldades vieram. E ele permaneceu, ele não voltou para a terra dele. Por quê? Porque ele havia feito uma escolha. Ele havia feito uma escolha crendo na palavra de Deus, do que Deus tinha dito para ele. Eva, quando Deus falou de toda árvore do jardim comerás livremente, menos uma. Mas o diabo veio e disse, não morrerás. Eva ouviu a voz de Deus de um lado e a voz do diabo da outra. Aí ela tinha que escolher. Ela não foi forçada pelo diabo, nem foi forçada por Deus. Ela estava livre para escolher, porque quando Deus botou lá no Éden, ele botou para escolher. Ele botou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Ele podia não ter posto, mas ele disse, não, vou botar para eles escolherem. Eles têm o direito de escolher. Não foram forçados. E eles resolveram seguir a voz do diabo. Parece que as coisas do mundo são mais contundentes, são mais atraentes. Elas despertam a nossa atenção e o nosso desejo, não é? Às vezes nós estamos fixos no glamour das coisas do mundo que atraem a nossa atenção. Eva escolheu errado. Quando no capítulo 13 de Gênesis, no versículo 14, Deus diz a Abraão, depois que Abraão se separou de Ló, Deus disse para ele, ergue os olhos, Abraão, e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Olha, o que tu vês será teu. Só o que tu vês. Será quantos quilômetros para frente ele viu? Só o que tu vês. Existem muitas formas de vermos. Para nós que somos brasileiros, entrar um ano vendo o que nós estamos vendo é difícil. É muito difícil. Mas o que você está vendo? Porque é só o que você está vendo que vai ser seu. Isso é a palavra de Deus. Eu me lembro que ano passado, o pastor Jeremias Pereira me perguntou, Edmeia, o que você acha que está acontecendo aí? O que vai acontecer? Eu disse, pastor, eu não sei. Mas ele disse, não, diga o que você acha. Pastor, eu só consigo ver muita confusão e muita dor. Era só o que eu via. Tinha tanta gente achando, porque um não sobe a esplanada, e outro não desce, e um vai morrer, e outro não sei o que. Era tanta mentira. Eu só conseguia ver muita confusão, muita lágrima, muita dor, e uma grande oportunidade para a igreja. Só isso. Só isso. Mas quando eu olho para nós, eu não vejo como o Filho de Deus pode estar metido fazendo propaganda eleitoral contrária. Porque qual é o evangelho que nós estamos pregando? Afinal de contas, o que foi que Jesus Cristo nos mandou fazer? Eu fui chamada a atenção porque a primeira-dama estava atrás de mim para eu ir numa reunião de oração lá no Planalto. E eu disse, eu não posso ir. Disseram, você está esnobando? Eu não estou esnobando. Eu estou fazendo a minha obrigação. Eu estava em Nepomuceno. Sabe onde é? Depois de Lavras. Era aniversário da cidade, um programa marcado há um ano para eu ir lá inaugurar o centro social
Daniel Veiga, da Igreja Presbiteriana. Eu ia fazer a inauguração do centro e o aniversário da igreja, fora o Congresso das Mulheres no final de ano. Agora eu ia deixar tudo lá marcado um ano para poder ir para Brasília para uma reunião de orações. Eu não vou, não. Eu disse, infelizmente, eu não posso ir. Porque se eu tenho um compromisso marcado aqui, o que eu posso fazer é o seguinte, enquanto você está orando em Brasília, eu aqui levanto um clamor com a igreja. Na outra semana fui criticada. Eu disse, olha, eu respeito todas as pessoas. Respeito o presidente, respeito a esposa dele, eu a conheço, assim, da igreja. Mas eu não posso desfazer um compromisso na igreja para ir atender uma reunião em Brasília. Isso é muito chique. Isso é para a pessoa que tem grandes ministérios, que pode estar tomando um avião aqui e outro ali. Eu não posso fazer isso, não. Eu não consigo, meus irmãos, eu não consigo ver que é isso que se deve fazer. Então, disse o pastor Jeremias, eu só vejo muita confusão, muita dor. Eu não consigo ver vitória de ninguém. Eu não consigo ver alegria de ninguém, mas eu consigo ver muita dor, muita confusão e um momento precioso para a Igreja de Jesus Cristo. Por quê? Eu não sei por que é que o povo de Deus só cresce na pancada. Se nós sofremos, crescemos. O povo de Deus, primeiro, tem medo de morrer. É um povo que tem medo de morrer. Quer ver crente apavorado, fala de morte. Ele não quer saber. Sabe que tem o céu, mas por enquanto não. E é um momento para a igreja. A igreja no Brasil vai ser triturada. Vai ser triturada. É a hora de nós criarmos, desculpa eu dizer, vergonha. Uma igreja que tem suportado o que nós temos suportado, que tem se calado diante do que nós temos nos calados, que tem visto e não se levanta. Nos degladiamos entre nós, procuramos afundar os ministérios dos outros, o trabalho dos outros. Abriram eu fui pregar numa igreja de vida nova, Nova Vida. Quando eu cheguei lá, na frente tinha uma igreja Assembleia de Deus e do lado tinha uma igreja universal. Irmã, mas que horror! Olha isso aqui, o que é. Eu disse, olha, se tivesse lá na frente um centro de macumba e aqui do lado uma boate, é que você tinha que se incomodar. Não é porque tem uma igreja Assembleia de Deus lá na frente e outra aqui. Pior para eles, que estão talvez perdendo tempo. Mas eu não vou me levantar contra os meus irmãos. Eu prefiro uma igreja do lado da outra do que centro de macumba, do que bar, do que boate. Então, nós temos no Brasil isso feito. Nós guerreamos entre nós. É um guerreando contra o outro na mídia, denegrindo outros ministérios. Então, no Brasil, nós precisamos nos unir. Lembra, no primeiro século, quando Jesus Cristo orou, que ele orou por nós, qual foi o pedido dele ao Pai? Unidade. Ele sabia que esse seria o nó da igreja no século 21. Unidade. Nos acotovelamos uns aos outros. Então, eu pergunto para você, o que é que você está vendo para este ano? Porque só o que você vê será seu. Eu estou vendo luta. Eu estou vendo a oportunidade de orar muito, de estudar a palavra muito, de clamar muito, de dobrar o joelho muito. É isso que eu estou vendo, é isso que vai ser meu.
Pode ter certeza. Pode ter certeza. Desde setembro do ano passado que eu comecei o meu jejum por esse momento. Eu comecei e eu vou continuando porque eu sei que a situação espiritual é terrível sobre o Brasil. Eu não estou profetizando, é o que eu consigo ver. Quando Deus diz para Abraão, tudo o que vês, olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque tudo o que vês será teu. Eu olho para o norte do Brasil e eu vejo a dor dos venezuelanos que estão lá, engenheiros, pedintes na rua, vivendo de esmolas. Eu vou lá porque eu sou de lá. Eu nunca tinha visto tanto mendigo na rua, como eu vi em Santarém do Pará antes de vir para cá. Eu olho para o sul, eu vejo os argentinos, que eu não sei como ainda tem argentino lá na Argentina. Vagaram tudo para o Brasil para chegar aqui e encontrar isso que encontraram. De passo, nas praias do sul, para vender água. Porque a América do Sul agora está toda na mesma visão. Eu olho para o leste do Brasil, os pais vendendo as filhas, lá pelo Nordeste, vendendo crianças para sexo imoral, para os turistas que chegam, vendendo por um prato de comida, por uma quentinha. Isso é uma situação que vem se arrastando no Brasil há muito tempo. Eu sei, meus irmãos, porque meu marido era engenheiro da Petrobras, trabalhava no campo de petróleo, e quando chegava o carro da Petrobras trazendo as quentinhas, aquelas menininhas de 8, 9 anos estavam ali para entregar o corpo por uma quentinha. E há quem compre, e há quem troque. E para o oeste do Brasil, lá para as plagas de Mato Grosso do Sul, a situação do Brasil já há muito tempo que geme, que precisa de uma solução. Mas a solução que nós temos, só Deus pode trazer. E enquanto a igreja do Brasil não acordar, essa situação vai piorando. E por enquanto a igreja do Brasil só tem pensado em enriquecimento financeiro, grandes ministérios, líderes que se ocupam de ter milhares de seguidores, que vestem as roupas do Hugo Boss, e o sapato do cromo alemão, e o relógio da Apple de não sei que das quantas, e tudo do melhor que o mundo pode dar. Esses são 90% dos líderes das igrejas. É assim que a igreja está. Desde que eu estou há mais de 30 anos no Morro Dona Marta, nenhum trabalho social foi levantado ali, além do meu. Nenhum. Nenhum. Acha que trabalho social é você fazer um sopão de vez em quando e levar na rua para dar aos mendigos. Aí vem aquele ditado, angu de um dia engorda cachorro magro. Não resolve. Nós temos que olhar para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, e tudo o que nós vamos ver, o que é? Um campo tremendo para pregar o evangelho. É só por isso que Deus nos fez a igreja do século 21. Que Ele podia ter nos trazido para ser a igreja do primeiro século, mas trouxe para ser a igreja do século 21. O objetivo da sua visão qual é? O que você deseja para este ano? Qual é o seu plano para este ano?
é continuar guardando dinheiro, não é pecado. Não é pecado trabalhar e guardar o seu dinheiro. Mas é pecado achar que é o seu dinheiro que vai livrar da dureza, da doença, da infidelidade. Porque quem nos livra é Deus. Os milionários adoecem e morrem. Os milionários são infelizes no casamento também. Os milionários também precisam de bolinhas para dormir. Por quê? Porque não estão felizes. Não é que desejemos isso para os milionários, mas a Bíblia diz, se as tuas riquezas prosperam, não ponhas nelas o coração. Quando nós vemos Deus dizer a Abraão, olha, e o que vês será teu. Eu não sei o que é que você viu para este ano, mas eu vi que eu quero o meu empenho maior na oração, no estudo da palavra, na pregação, é isso que eu quero. Agora, você lembra de Lia? Labão tinha 2 filhas, Lia e Raquel. A Bíblia diz que Raquel era formosa de semblante e de estatura, mas Lia tinha os olhos baços, quer dizer, ela era míope, ela olhava assim, né? Hoje, Labão dá o banquete de Lia. Jacó vai para o banquete e Lia vai para a tenda de Jacó. O pai que botou, o pai, era assim lá. Jacó entra depois do banquete para coabitar com a noiva que ele tinha pago. Deitou com ela, passou uma noite maravilhosa, ela ouviu todas as juras de amor, teve aquela noite que só quem já teve sabe. No outro dia de manhã, ai, o que é isso, Labão? Você me enganou, não é essa aqui não. Já tinha dormido com a moça. E ela? Foi o pai que botou ali. Era legítima aquela reunião. Agora pensa essa moça. Começa um casamento sabendo que o marido era apaixonado por uma outra mulher mais nova e mais bonita do que ela. Que tal você? O que é que você ia fazer? Bonitinha do século XXI. Eu vou divorciar. Naquela época nem se pensava nisso. Teve que aguentar. Teve que suportar toda a humilhação. Porque ela era a primeira esposa de Labão. Quando Jacó falou com ele, ele disse, ei, pera lá, não é assim que se faz na nossa terra? Dar-se primeiro a mais nova e depois ficar a mais velha? Não, tem por ordem. Passa a semana dessa, te darei a outra por mais 7 anos, porque foi Jacó que inflacionou o mercado. 7 anos de trabalho por uma mulher, gente. É muita coisa, inflacionou. Aí Jacó estava dizendo a outra o mesmo preço. Jacó trabalhou 14 anos para ter 2 mulheres. Isso é que é um homem. Já não se faz mais homem assim, né? Já não se faz mais. Mas Jacó era firme. Lia aguentou todo tipo de exposição, de humilhação. E no final, Raquel morreu de parto, amaldiçoando o filho. Jacó não aguentava mais com Raquelzinha. E lá no final da vida, quando Jacó vai dar a bênção para todos os filhos, ele diz, são estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhes cabia.
Depois lhes ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro ao Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou, com posse de sepultura de Efron. E ali, olhe bem, sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e sua mulher. Ali sepultei Lia. Olhe bem. Sepultai-me lá também. Porque para o futuro seria assim: aqui tem o túmulo dos patriarcas, Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher, Jacó e Lia, sua mulher. Cadê Raquelzinha? A Bíblia diz, faltava pouco tempo para chegar a Efrata, e Raquel morreu. E sepultaram no campo, no caminho, deixaram lá no caminho. Faltava pouco tempo, porque não levaram o corpo até Efrata, o marido não aguentava mais a bonitinha. A mulher que começou no sofrimento, na humilhação, ela segurou o relacionamento. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Cada filho de Lia era um hino de louvor a Deus. Como a Bíblia diz, sabendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Está vendo? Deus assumiu o lado de Lia. Não vai dar mais para ninguém. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Cada filho de Lia, o primeiro, ela engravidou e pôs o nome do primeiro filho. Pôs o nome do primeiro filho, Simeão, Rúben, porque disse: o Senhor é o Deus dos preteridos. O Senhor é o Deus dos desprezados. Botou o nome dele Rúben. Quando nasceu o segundo filho, Simeão, o Senhor é o Deus que lembra dos pobres. Deu o nome dele Simeão. Aí o terceiro, Levi, é o Deus que une o marido à sua esposa. Deu a ele o nome de Levi. E o quarto, Judá. Agora louvarei ao Senhor, que é digno de todo louvor. E deu o nome de Judá. Cada filho de Lia era um tributo de louvor a Deus, porque ela sabia que quem dava o filho é Deus. No final, quem teve vitória? Lia. Começou um casamento que ninguém podia dizer que ia dar certo. Isso significa resiliência. Isso significa saber lutar com as armas certas. Quantas vezes nós esquecemos que para lutarmos temos que ter na mão as armas certas. Agora, quando nós pensamos tantas pessoas na Bíblia que têm sido resilientes, e nós, logicamente, não vamos falar todas elas, porque falaríamos a noite toda. Mas nós vemos Josué. Vocês se lembram? Naquele momento que ele precisava de tempo para terminar uma guerra. Lá no capítulo 10 do livro de Josué, versículo 12, ele precisava de tempo e o dia estava declinando. Ele mandou o sol parar. E mandou a lua parar. E pararam. Vocês sabiam? Eu estava lendo sobre isso.
A ciência prova que houve um dia mais longo na história. E os cientistas fizeram uma exposição sobre isso. Eu estava lendo num livro, numa revista científica que estava naquelas bolsas que ficam nas cadeiras do US Airways. Não tinha nada para ler, eu peguei aquele bicho velho ali e comecei a ler, e foi interessante. Sabe que tem um cientista cristão que prova que se tivesse parado só o Sol e a Lua, teria acontecido uma hecatombe universal, porque o universo estava todo em movimento. Se parasse só o Sol e a Lua, todos os astros teriam colidido. Então, esse cientista prova que Deus parou o universo todinho. Para poder parar o Sol e a Lua, Deus parou o universo todinho por causa de um homem que tinha que acabar a sua luta. Olha, o homem que queria completar uma batalha, não queria deixar para depois, queria fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. Não é? Quando Deus chama Moisés, lá nas campinas de Moabe, em Pisga, sobe Moisés, vem aqui. Eu estava falando para minhas crianças sobre isso, e o menino, e eu ainda brinquei com eles, eu digo, Moisés é o único homem que foi a pé para o próprio funeral, porque ele que subiu para morrer lá em cima. O menino disse para mim, tia, ele sabia que ia morrer lá em cima? Eu disse, creio que sim. E Deus chamou para ele subir para morrer. Eu disse, foi. O menino olhou assim e disse, eu não ia. Eu não ia. Achei tão natural, não é? A resposta dele, porque a criança diz as coisas. Criança diz. Outro dia me perguntou se eu só tinha aquela blusa. Tia, a senhora só tem essa blusa? Eu disse, não, eu tenho duas iguais. Eu tenho. Eu ganhei duas iguais. Eu tenho duas iguais. E cadê a outra? Eu disse, está lá em casa. Ah, tia, essa daí está muito velha. Tudo bem. Eles dizem as coisas para mim. Dizem. E é isso que me encanta em criança. Eles não mandam dizer. Eles falam. Sou louca por criança. Não gosto de velho. Não gosto de velho. Você não é velha, não, senhora. Deus te livre de ficar velha. Tem velho de 20 anos, minha irmã. Aí Deus chama Moisés. Moisés sobe, lá nas campinas de Moabe. Deus diz para ele aqui, Moisés, ó, olha toda a terra, de Gileade até Dan, todo Naphtali, a terra de Efraim, olha lá, e Manassés, toda a terra de Judá até o Mar Grande, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até o Zoar. Meus irmãos, vocês sabiam que a terra prometida é todo o Iraque, todo o Líbano, toda a Palestina, 3/4 da Jordânia e metade da Síria? Vocês acham que alguém pode estar aqui, lá no Monte Nebo, eu preguei lá ano passado, em novembro, e ver o Iraque, e ver todo o Líbano? Impossível. Isso tudo é a terra prometida. E Deus mostrou tudinho. Deus abriu a visão de Moisés. Deus fez Moisés enxergar o que humanamente ele não poderia, mesmo se ele tivesse 15 anos, quanto mais que ele estava com 120. E Deus diz para ele, eu te faço ver lá, com os teus próprios olhos, mas para lá não irás.
Aí vem o versículo 5. Assim, ali morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Moisés morreu isso. Eu acho que ele teve vontade de voar. Quando ele viu tudo aquilo, porque ele tinha orado por tudo aquilo. Ele tinha desejado tudo aquilo. Ele tinha trabalhado por toda aquela terra. Quantas vezes, durante a sua estada, cuidando dos rebanhos de Jetro, seu sogro, ele olhou para aquelas montanhas transjordânicas e chorou, clamando a Deus, intercedendo o Senhor. Leva o teu povo Israel para essa terra que o Senhor prometeu. Ele olhava para aquelas campinas e ele chorava. Quantas vezes aquele homem soluçou. E agora Deus diz para ele, eu te vejo com os teus próprios olhos. Para lá não irás. Mas vê o que é que você está vendo para este ano, meus irmãos. O que é que vocês estão vendo para os seus filhos, para a sua família, para a sua casa? O que você vê será seu. Começa a olhar um ano de oração com a família, de culto doméstico. Feche as portas da sua casa para tudo o que é ruim lá de fora. Congrega os seus filhos para orar, porque você não sabe quanto tempo você terá para fazer isso. Começa a criar o hábito da oração, do culto diário com a sua família. Começa a ver uma família que ora, filhos que clamam a Deus, crianças que buscam a Deus de todo o seu coração. Quantas vezes nós esquecemos? Tudo o que Deus fez na terra, Ele fez através do homem, Ele faz através do homem. A maldição veio para a terra através de um homem, Adão, mas o resgate veio através de um homem, Jesus. Ainda hoje Deus usa filhos como você, como eu, para fazer a obra dele aqui na terra. Deus determinou que a terra é do homem. O trabalho todo que nós temos para fazer aqui precisa de resiliência, precisa de determinação, precisa de coragem, precisa de desejo de fazer. E então as coisas vão acontecer. Às vezes, nós esquecemos que para concluirmos qualquer trabalho aqui, nós precisamos ter o nosso sonho empenhado ali. Sonho. Ano passado, no início do ano, eu disse para Deus, Senhor, eu quero no final do ano te entregar um buquê de 600 flores, 600 pregações. Entreguei um de 780. Este ano eu quero mais de 1000. Enquanto Deus não me levar aqui da terra, eu quero pregar essa palavra. Porque é a única coisa que eu posso fazer. E a única coisa que Deus me chamou para fazer. Então, o que eu peço a vocês, meus irmãos, o que você está olhando? Para onde você está olhando? Se você olhar para os seus filhos, quem é que está orando por eles? Se você olhar para a sua casa, quem está orando pelo seu lar? Meu irmão, olhe para a sua esposa do seu lado na igreja. Quem está orando pelo relacionamento de vocês? Quem criou esse relacionamento? Marido e mulher foi Deus. E Ele criou antes do pecado. E Ele criou sabendo o que vocês iam fazer. E antes do pecado, nada disso era vergonhoso. Foi feito para a glória de Deus. Continue orando com sua esposa.
Antes e depois da união de vocês, vocês entendem o que eu estou dizendo. Agradeça a Deus que uniu vocês. Agradeça a Deus que você tem sua esposa, que você tem seu marido, que você tem seus filhos. Agradeça, porque você não sabe até quando você terá. Você entrou o seu ano com sua família. Quantos casais começaram o ano de 2022 e não terminaram? Seja pela Covid ou não, mas nós só podemos olhar para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente da nossa família e desejar que a vontade de Deus seja feita. Mas durante toda a confusão, durante todas as dificuldades, os impedimentos aparentes, nós precisamos ser resilientes, crer, trabalhar, confessar a nossa fé em Jesus Cristo e andar. Amém? Abraão, tudo que vês será teu e da tua descendência para sempre. Ó Senhor Deus, nosso Pai, hoje nós queremos, reunidos aqui, proclamar a tua autoridade sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso futuro. Proclamamos que tu és o único Deus do universo, o único Deus criador de todos os confins da terra. Louvado seja o teu nome, porque pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu divino poder, tu nos chamaste numa filiação em Cristo. Agora, ó Pai, quando nós olhamos para 12 meses em nossa frente, temos tanta esperança, mas tudo está na nossa. Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que só Tu és Deus. Porque nós não temos autoridade sobre o futuro, mas Tu tens. Portanto, ó Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos pela tua misericórdia. Toma a nossa casa, toma a nossa família, toma a tua igreja aqui nos teus braços eternos. Abençoa e guarda. Faz resplandecer o teu rosto sobre todos nós e dá-nos a tua paz. Nós te agradecemos por esse ajuntamento diante de ti. Em nome de Jesus. Amém.